Antes de nós compartilharmos a palavra, eu quero passar um vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo de 5, 6 minutos, que vai falar um pouquinho sobre sonho, projeto. Quem já assistiu aquele filme chamado Invencível? Você já assistiu ou não? Não? Já assistiu? Vai passar um pouquinho aí, tá? Eu quero que você preste atenção. Pode soltar o vídeo para nós. Invencível. Pegue isso! 뜨거워. 어찌하게로? Levante! Levante! Acima da cabeça. Se ele deixar cair, atire nele. Vai, rapaz. Vai, Louie. Não olhe para mim. Não olhe para mim. 일어나. 일어나. 일어나! Não olhe para mim! Não olhe para mim! Everything begins and ends in the darkness. But God said, it is our job in this life to find our way to the light. That was a great family. They were wonderful, except me. Well, you turned out all right. As a child, well, I got most of my running from the cops. Hey!
being a juvenile delinquent, I was always surviving. Someone down there? Who's down there? Just I couldn't conform to family life, so I was always in trouble. Come on, faster. Why? No one's chasing me. This is so dumb. My brother got a hold of me at just the right time. I can't make a track team. I didn't even know why you Yes, want you me to. can. If you could take it, you can make it. And I made up my mind, I'm going to go all out to be a runner. That's one thing you learn in sports, is you don't give up. You know, you fight to the finish. And that's important in the war, too. Mayday, we are going down. The determination to come out first, come out alive. His story is so big. You could go on and on and on because he lived so many lives. It's not just about athleticism and being resilient, but it's also about friendship and love and loyalty and family and faith. And one of the things that became clear to me is his life wasn't lived in chapters, that these themes tracked through his whole life. Where was faith when he was 8? He was watching his mom pray on her knees. He was going to church trying to figure out what that meant. You know, where was faith when they were stuck in the raft? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. It evolves, and what kind of abuse was he suffering when he was 8? What kind of abuse was he suffering when he was 24? I'm gonna kill him. That's not how we beat him. We beat him by making it to the end of the war alive. His whole life has been about all the lessons he learned. God said not to do battle, not to wage war on the sins of man. If he drops it, shoot him. But to forgive them. Love thine enemy. Forgiveness must be complete. And that's what I do. Instead of hating them, I pray for them. That's the secret of life. Amém. Deixa eu ler com vocês um texto, João capítulo 42, versículo 2. Amém? Desculpa, João não, Jó 42, 2. Abra lá a sua Bíblia, coloca no projetor para nós aí, querido. Jó 42, 2. Jó disse assim, queridos, ó: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Salmos 37, 1. Abre lá, vamos ler. Salmos 37, 1. Salmo 37, 1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Diga glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, diz a Bíblia. Amém? Graças a Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já disse aqui um dia, eu vou dizer de novo. O meu chamado é de pastor. E a Bíblia diz que o pastor está na igreja para preparar os santos para subir para o céu. Olha para o teu irmão e diga assim: você é santo de Jesus. Fala para ele. Diga: você é santo de Jesus. Diga: o pastor vai preparar você para subir para o céu. Fala para ele: o pastor vai preparar você para ir para o céu. Amém? O que o pastor faz na igreja? Prepara os santos para ir para o céu. Essa é a função do pastor na igreja. O pastor não está na igreja para entreter ninguém, para motivar ninguém. Ainda que de vez em quando a gente motiva. Vou motivar você hoje, porque hoje você vai descobrir que você pode ter um plano que vai dar certo. Porque a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus são frustrados. Se nós somos filhos e caminhamos na direção de Deus, então, pela lógica espiritual, é que os nossos planos também,
que são planos de Deus, não se frustrem. Mas por que o plano de algumas pessoas se frustra? Não dá certo. A palavra frustrar aqui, ela é semelhante a abortar. Ou seja, o plano nasce, o plano, ele começa, queridos, a crescer, porém chega em um momento na nossa vida, uma etapa da nossa vida que ele é abortado, ele morre. Por quê? Se a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quem disse isso foi Jó, depois que ele passou uma experiência com Deus. Então ele disse isso: sei que pode todas as coisas e nenhum dos teus planos são frustrados. Porque eu passei o filme desse homem, a história desse homem, Louis Zamperini. Assista esse filme, eu recomendo que você assista. Vai ser muito bom para você. Você vai aprender muita coisa com esse filme. Eu recomendo só filmes bons, né? Filme que não presta, eu não digo para você assistir, não assista. Mas esse filme você vai aprender alguma coisa com ele, porque ele é uma história real de um irmão nosso. Porque ele era um cristão. Ele faleceu agora, se eu não me engano, faz 2, 3 anos. Ele faleceu. E a história dele é muito interessante, porque ele tinha um sonho. Bom, primeiro ele não tinha sonho nenhum, porque ele era, como vocês viram ali, uma pessoa bem complicada, um adolescente bem complicado, fugindo da polícia a todo momento. Vivia só fazendo bagunça. Ninguém dava nada por ele, vivia aprontando. Ali no filme só passa algumas coisas, provavelmente ele aprontava mais ainda. E de repente o irmão dele acreditou nele e disse para ele: você vai começar a correr comigo. E começou a treinar ele em corrida. Bom, ele se tornou um competidor olímpico. E o sonho dele era disputar uma Olimpíada. Só que quando ele ia disputar as Olimpíadas, estourou a Segunda Guerra Mundial. Seria no Japão, se eu não me engano, e aí ele não pôde ir, teve que ir para a guerra. Ele está em uma missão, em um avião, o avião é abatido, ou cai por falta de combustível, não me recordo bem, e cai no mar, e ele fica 47 dias, ele e os seus companheiros perdidos no mar, passando sede, passando fome, quase chegando ao limite do desespero, já vendo a morte. Inclusive acho que um dos seus companheiros morre, eles ficam num bote salva-vida ali, um dos companheiros dele morre. E enquanto ele estava naqueles 47 dias no mar, teve uma tempestade, acho que passou ali, vocês viram, e a história é real, a história dele. Então ele faz uma oração para Deus, ele diz assim: Senhor, se o Senhor me salvar e me tirar daqui, eu vou te servir pro resto da minha vida. E o que acontece é que depois de 47 dias no mar, eles conseguem ser resgatados. Só que quem resgata eles é um navio japonês, o inimigo. Leva ele para um campo de concentração. E a história, depois do filme, você vai ver lá. Nós vimos a parte final do filme. Mas o que chama a atenção desse filme é que você vai ver na história que ele se lembrou de dizer isso para Deus, porque ele via a mãe dele orar todo dia. E vendo a mãe dele orar todo dia, então, quando ele estava num momento difícil da sua vida, ele faz uma oração para Deus. E o sonho dele era correr numa Olimpíada, e ele corre na Olimpíada. Com quase 80 anos de idade, convidam ele para ele ir para o Japão levar a tocha olímpica, e ele passeia. Então, esse filme, queridos, ele traz muita coisa para nós. Primeiro, persistência, vida com Deus, exemplos. Uma pessoa que não desiste, ele não desistiu de viver, ele enfrentou toda a dificuldade. E hoje o nosso irmão Louis Zamperini está lá no céu com Jesus, porque ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. É uma história real, e que ensina, ou nos ensina, como é que acontece as etapas da nossa vida para nós realizarmos um sonho, um projeto. Porque quando Deus diz que Ele vai realizar um sonho na nossa vida, um projeto, Ele não diz quando.
Ele não marca data, hora. Deus tem marcado, mas Ele muitas vezes não fala para nós. E às vezes há um processo de espera na nossa vida que nós não conseguimos esperar. As promessas de Deus muitas vezes são diferentes do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a dia, a hora, a mês, a ano, não é assim? É assim na nossa vida. Se você começa a trabalhar às 8 horas da manhã, você sabe que 6 horas da tarde você vai para casa. Se você começa uma faculdade que você tem que estudar 3 anos, você sabe que você vai começar no ano, vai estudar mais 3 anos. Se você tem um filho, a gestação são 42 semanas, é isso? Me ajuda aí que esse negócio eu não entendo bem, as irmãs é que sabem. 9 meses, né, que a gente fala, 9 meses. E nós estamos acostumados com isso. Então, quando Deus nos promete alguma coisa, a gente acha que Deus amanhã vai trazer para a nossa vida, e nem sempre é assim. E quando eu vi a história desse moço, do Luiz Zamperini, nosso irmão, eu lembrei da história de uma pessoa, eu lembrei da história de José. Então, tomando o exemplo da vida de José, nós vamos ver como é que Deus, ele inicia um projeto na nossa vida, e como Deus termina esse projeto na nossa vida. E isso vai levar você a entender como que Deus, Ele faz tudo acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa, os teus sonhos, os teus projetos. Vamos pegar a vida de José. Qual era o apelido de José? Você lembra qual era o apelido de José, que os irmãos deram para ele? Gênesis capítulo 37. Os irmãos disseram que José era um sonhador. Uma pessoa que é um sonhador é uma pessoa que tem projetos. Não é isso a história da vida de José? José tinha um projeto, ele tinha um sonho. Literalmente ele teve 2 sonhos. Olha os sonhos que José teve. Primeiro sonho, ele sonhou que ele estava colhendo trigo com seus irmãos, e o feixe de trigo dos seus irmãos se dobraram diante do feixe de trigo dele. Os seus irmãos disseram assim: você está dizendo para nós que nós vamos servir a você? O pai de José repreendeu José, mas a Bíblia diz que o pai dele também guardou no coração, porque ele conhecia José, ele sabia que era bem possível Deus fazer aquilo na vida de José. José teve um segundo sonho. Qual foi o segundo sonho que ele teve? O sol, as estrelas, o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de José. Queria dizer que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se dobrariam diante dele. Aquele sonho queria dizer isso. A primeira etapa de um sonho na nossa vida é esse sonho nascer. A primeira coisa é que esse sonho ele precisa nascer. Quem não sonha não vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus chegou em uma cidade, a viúva de Naim, lembra? Chegou na cidade e estava vindo um velório, um ofício fúnebre. E naquele caixão tinha o filho único de uma mulher. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus comoveu o seu coração, parou o ofício fúnebre, tocou no esquife, no caixão, e ordenou que aquele moço ressuscitasse. Aquela mãe que só tinha um filho único, aquele menino era o sonho dela. Aquele sonho nasceu, aquele sonho viveu e aquele sonho morreu. Jesus no seu coração viu a dor daquela mulher, o desamparo daquela mulher, então ele determina que aquele moço ressuscite. Jesus ressuscita o sonho daquela mulher. O que a gente aprende com isso? O sonho nasce, o sonho vive, e se o sonho morrer, o Senhor tem poder para ressuscitar. Amém? Deus está dizendo que em algum momento da sua vida, quem sabe você teve um plano, um projeto, um sonho. O sonho nasceu, o sonho viveu, por algum motivo o sonho morreu.
e você não ressuscitou mais esse sonho na sua vida. Quem sabe até você disse assim: ah, se morreu não é de Deus. A gente não fala assim às vezes para se conformar? Ah, se morreu não é de Deus. Se o sonho passou, não é de Deus. Mas sabe o que eu aprendi com Deus? É que Deus, ele nos dá muitos sonhos. Mas os sonhos, os projetos que Deus nos dá, eles morrem porque a gente não alimenta eles. E tudo que não é alimentado morre. Você parou de alimentar o sonho. Você parou de orar, você parou de buscar Deus. Você parou ou deixou de ser fiel a Deus. Você parou de alimentar o sonho. Você precisa voltar a alimentar o sonho para que ele não morra. Amém? Alimente o teu sonho com fé. Sabe o que você vai ouvir aqui hoje? É alimento para o teu sonho. Pega isso, começa a alimentar o teu sonho. Começa a dizer para o Senhor: é verdade, aquele sonho meu que morreu era de Deus, e eu deixei ele morrer. A primeira etapa, queridos, do nosso sonho é que esse sonho tem que nascer. E quando ele está para nascer, Deus nos mostra qual é o sonho que ele tem para nós. Olha que interessante. Quando a gente lê assim Gênesis capítulo 37, aparentemente parece que é o mesmo sonho, quer dizer a mesma coisa, mas não é. Quando nós oramos e pedimos a direção de Deus e a visão espiritual que Deus nos dá, a gente percebe que José, ele teve dois sonhos, um distinto do outro, não era um sonho igual ao outro. Às vezes a gente olha assim, feixe de trigo, 11 irmãos, se dobraram. Você percebe que o primeiro sonho de José não estava a sua mãe e o seu pai? Só no segundo sonho. No segundo sonho estava a mãe e o pai e 11 estrelas. No primeiro não. Porque o primeiro sonho que ele teve, que eram os feixes de trigo, se referia aos projetos e sonhos que Deus tinha para José, terrenos. Significava os projetos e sonhos que Deus ia realizar através da vida de José e na vida de José. Por isso não apareceu a sua mãe e o seu pai no sonho do feixe. Porque a herança espiritual é que o pai e a mãe têm poder para abençoar os filhos. Deus, ele não quebra os seus princípios espirituais. Você está entendendo? Como é que terrenamente, vamos dizer assim, nos sonhos e projetos que Deus tinha para José, Deus ia submeter a sua mãe e o seu pai, quebrando um princípio espiritual. Então Deus mostra para ele: aqui na terra vou fazer muita coisa com você, mas quem vai se dobrar diante de você são os teus irmãos. O seu pai e a sua mãe sempre será a autoridade espiritual sobre a sua vida. É o princípio. Por isso a Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Você sempre vai ter que honrar o teu pai e a tua mãe se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Primeiro sonho está falando sobre as coisas terrenas. Segundo sonho, o sol, a lua e as estrelas, está falando da herança espiritual. Está falando dos sonhos e projetos espirituais que Deus ia realizar na vida de José. Ali estava o seu pai e a sua mãe, porque no céu não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa. Não é isso que diz a Bíblia? É ou não é? Então no céu, o maior de todos será quem? O nosso pai. Será Jesus. Amém? Então Deus mostra para ele dois sonhos, e um sonho diferente do outro. Primeiro Deus mostra o sonho terreno. Vou explicar para vocês. Deus sempre faz assim. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, quando Deus quer realizar algo na nossa vida, ou nós temos um sonho, um projeto de fazer alguma coisa, olha como é que Deus faz. Deus fala assim: filho, deixa eu mostrar para você o que eu tenho para você aqui nessa terra. Através da sua vida eu posso fazer isso, pode te dar isso, você pode conquistar isso. Só depende de você, da tua fé, da tua fidelidade, da tua dedicação, de você crer, de você se esforçar.
E espiritualmente eu tenho isso aqui para você, ó, também poderoso, sobrenatural. Isso aconteceu com Jesus. Antes que viessem os anjos e servissem a Jesus, quem veio antes falar com Jesus? Satanás. E diz a Bíblia que Satanás ofereceu para Jesus tudo aquilo que o mundo pode dar: riquezas, soberba, poder, orgulho. Foi ou não foi? Sim ou não? Vocês que leem a Bíblia mais do que eu, é verdade ou não é? Não diz a Bíblia, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e lá ele foi tentado por Satanás. E toda vez o Senhor Jesus dizia para ele: a palavra diz, na palavra está escrito. Mas o diabo veio e tentou Jesus em tudo aquilo que um ser humano nessa terra pode ter e pode ser tentado. E Jesus recusou tudo. Então, diz a Bíblia, vieram os anjos e o serviram. Porque Jesus sabia que o projeto maior, o sonho maior espiritual, ele conseguiria na cruz. Quando Deus tem um sonho, um projeto para nós, a primeira coisa que Ele faz é mostrar para nós o quanto aquele sonho vai nos levar a conquistar nessa terra. Depois Ele mostra para nós o quanto aquele sonho vai nos levar a conquistar no céu. Porque todo sonho que vem de Deus, ele tem que ter conquista na terra, mas tem que ter conquista também no céu. Senão não é sonho de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo mesmo? Você está fazendo cara que está entendendo. Está entendendo? Pergunta, irmão, você está entendendo, irmão? Quer que o pastor explique melhor para você? Você está entendendo? Todo sonho que é de Deus tem que ter aqui na terra um propósito, mas também tem que ter um propósito lá no céu. Se não for assim, o sonho não é de Deus. Pronto, simples. Pastor, eu tenho um sonho de ser um grande empresário e eu quero conquistar muitas coisas e ter muita gente sob meu comando. Porque eu tenho um propósito. Primeiro, todos que vierem trabalhar comigo vão ouvir falar de Jesus. Segundo, tudo que o Senhor me dá, eu vou investir no reino de Deus. Tem um propósito aqui na terra, tem um propósito lá no céu. Pastor, eu quero mudar o projeto da minha família para 2020 e a minha família vai ser melhor. Eu quero que a minha família seja totalmente diferente o ano que vem, a minha casa, os meus filhos, porque eu tenho um propósito, que a minha família seja uma família sacerdotal, e nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus através da minha família, da nossa família. Propósito na terra, propósito do céu. Pastor, eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu quero ter muito dinheiro, é o meu sonho de 2020, e eu quero viajar e gastar todo esse dinheiro pelo mundo inteiro, fazendo tudo que eu não fiz até hoje. Vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma, porque o teu propósito tem propósito na terra, mas não tem propósito no céu. Você está entendendo? Eu quero na minha empresa crescer, eu quero estudar, melhorar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser um doutor. Você quer ser doutor para quê? O André e a Jéssica não estão aqui hoje, porque a Jéssica não está boa, eles são médicos. Mas quando eles faziam faculdade no Paraguai, eu não sei se eu tenho o WhatsApp guardado ainda deles, mas de vez em quando eles compartilhavam assim: pastor, nós estamos aqui, tem uma pessoa aqui que está enferma e está quase à beira da morte. O que a gente faz? Eu dizia: ora por ela. Pergunta para ela se já tem Jesus. E eles oravam. Fazia a pessoa receber a Jesus. E eu dizia sempre para eles: o que vocês estão fazendo tem um propósito na terra, tem um propósito no céu. Não existe lugar melhor. Escute, os irmãos estão fazendo faculdade de medicina, daqui a pouco vocês vão estar indo para o hospital. Não existe lugar melhor
para ganhar almas para Jesus, é o hospital. Você entra num quarto de hospital, você fala assim: eu vim orar por você, meu irmão. Os 5 que estão no quarto dizem assim: ora por nós também. É ou não é? Quando eu vou no hospital fazer visita, às vezes algum irmão liga para mim: pastor, vai lá. Aí eu vou lá. Aí eu estou orando por um aqui, os outros falam assim: ora por nós também, pastor. E eu já falo de Jesus. Todo mundo recebe a Jesus, quem não tem Jesus. Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quando a pessoa está num momento de dor, ela quer Jesus. Propósito. A nossa vida tem que ter um propósito. José, ele nos ensina, irmãos, que todo sonho que vem de Deus, todo sonho que é Deus que está nos dando, ele tem um propósito na terra e tem propósito no céu. Amém? José conta o sonho para os irmãos. Dizem que ele é um sonhador, ou seja, como diz assim, é louco, nunca vai acontecer isso aí que ele está falando. Os irmãos começam a odiar José, porque quando uma pessoa odeia a outra, é porque ele tem 99% de certeza que aquilo que ele está falando vai acontecer na vida dele. Então ele passa a odiar. E os irmãos começaram a odiar. Daqui a pouco esse moço vai mandar em nós aqui. José vai lá onde os irmãos estão, cuidando das ovelhas do seu pai. Planejam matar José, não é isso que acontece? Conta a história. José tinha 17 anos de idade nessa época. Um dos seus irmãos diz: não vamos matar, não toque nele, joga ele na cisterna aqui. E aí jogam ele lá dentro da cisterna. Deixa ele aí, daqui a pouquinho a gente dá um fim nele. Agora você imagina José dentro da cisterna. José lá dentro da cisterna, eu acredito que ele já se considerava morto. Ele pensava assim: bom, já estou morto, meus irmãos vão me matar. Questão de tempo, de horas. Vão dar um fim em mim. Mais ou menos como a história do Luiz aqui, né? Do Invencível. Você está no meio do oceano com um barquinho inflável, cheio de tubarão em volta, 47 dias. Irmãos, vamos aqui, entre nós seres humanos. Assim como ele, José também já se considerava morto. Talvez ele dissesse como Paulo disse, né? Viver para mim é ganho, morrer é Cristo. Quer dizer, se eu viver agora aqui, bem. José estava lá na cisterna, ele já se considerava morto. Então, Luiz fez o quê? Ele disse: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, certamente eu vou te servir. Eu acredito que lá no fundo da cisterna, José também fez um pacto com Deus. Deus não prometeu para ele? Deus não deu um sonho para ele? Agora ele está lá dentro da cisterna. Muita gente dentro da cisterna diria assim: Senhor, mas o Senhor não prometeu? O Senhor não disse que ia acontecer? Então esse sonho não é de Deus não, porque está acontecendo tudo ao contrário. Em vez de eu estar sendo exaltado, eu estou sendo humilhado. Em vez de viver, eu vou morrer. Em vez de ter muita coisa, eu não tenho nada. Então o que está acontecendo? Muita gente diria isso para Deus, mas José não falou, irmãos. Sabe por quê José não falou? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que se seus irmãos tirassem a sua vida, Deus podia ressuscitá-lo. Assim como Abraão sabia que se ele matasse Isaac, Deus podia ressuscitar Isaac, José também sabia que se seus irmãos tirassem a sua vida, Deus podia ressuscitar. Ele confiava em Deus, ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele, e não importa o que acontecesse, Deus ia fazer com que aquele plano se realizasse na vida dele. Quando chega esta fase na nossa vida, nós decidimos, nós temos que tomar uma decisão. Se nós queremos que Deus, então olha só, Deus nos mostra o sonho, faz nascer o sonho em nós.
Ele nos mostra aquilo que a gente pode conquistar aqui e os reflexos que isso vai acontecer no céu. Porque o único propósito de nós estarmos vivos aqui são as almas que estão aqui ainda e precisam ser salvas. E aí ele diz assim para nós: tome uma decisão, se você quer ou se você não quer. É o momento da decisão. Quando você tem um sonho, um projeto, você precisa saber se você quer levar até o final esse sonho, esse projeto ou não. Segunda etapa de um sonho, de um projeto. Os irmãos dele dizem assim: não vamos matar não. Vamos vender ele, pegar um dinheiro e a gente mente para o nosso pai. Diz que ele morreu. Nos livramos do problema e ainda ganhamos o dinheiro. Não foi isso que aconteceu? Vendem ele, e ele é levado para o Egito e vendido para um homem chamado Potifar, que era um comandante egípcio, muito próximo do rei. E lá diz a Bíblia que ele começa a administrar as coisas de Potifar. E Deus o prospera na casa de Potifar. E Potifar também prospera. Leia Gênesis capítulo 39. Diz que Deus prosperava tanto José que Potifar não sabia nem o que acontecia mais na casa dele, porque ele entregou tudo para José, disse: administre tudo. Ele só ia lá para comer e pegar as riquezas que José produzia. Leia lá. Porque lá na casa de Potifar, José começou a aprender coisas que ele não havia aprendido quando ele estava com seu pai. Lá ele começou a crescer, lá ele amadureceu. Mas acima de tudo ele continuou sendo fiel a Deus. Ele não negou a Deus. Porque lá na casa de Potifar aconteceu uma coisa que ele não esperava. A mulher de Potifar acusa José de tentar violentá-lo. Está lá na história, você leia. Escute, irmão. Sabe por que o diabo é chamado de tentador? De acusador? Porque o diabo ele tenta pegar tudo o que tem de errado na tua vida. Eu vou falar um pouquinho, no projeto de vida eu vou falar sobre isso. Eu joguei uma frase esses dias no Facebook, preparando teu coração para aquilo que eu vou falar um dia aqui no projeto de vida. Um dia preso no passado é um dia a menos de sucesso. Diga para o seu irmão: um dia preso no passado é um dia a menos de sucesso na sua vida. Por isso que o diabo é chamado acusador. Porque ele tenta pegar as coisas do teu passado, errado na tua vida, aquilo que você é, porque ele sabe quem você dorme, ele está acordado. E aí quando ele pega alguma coisa, uma falha na tua vida, algo ruim, ele fica te acusando todo o tempo sobre aquilo ali. E você às vezes perde dias e dias de sucesso, porque aquela acusação fica na tua vida. Aquela mulher, diz a Bíblia, leia lá capítulo 39, diz assim que quando José não aceitou o que ela queria, ela agarrou José e rasgou a sua túnica. E diz lá que ela guardou a túnica dele. Guardou, deixou com ela. Quando Potifar chegou, ela mostrou: está aqui a túnica dele. Por quê? Era a prova de que ele tinha feito alguma coisa. Ela mentiu, mas era a prova. Uma prova mentirosa. Diz que ela guardou. Assim como o diabo acusa ou nos acusa de coisas que o Senhor já nos livrou, que o Senhor já nos libertou, que o sangue de Jesus já nos purificou, assim também ela acusou ele. Mas você só acredita na acusação se você acreditar na mentira. Se você crê na verdade, você nunca vai acreditar naquilo que o diabo tem dito de você. Porque você vai dizer para ele: diabo, isso aí no passado aconteceu, no passado eu era assim, no passado eu fiz isso, mas o Senhor já me libertou. A estratégia do diabo é escravizar você no teu passado.
E aquele menino ainda, né? José estava lá na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar estava tudo indo muito bem, estava tudo indo muito certo. Ele estava crescendo, prosperando, aprendendo, recebendo ali coisas para fazer, tendo confiança na pessoa que lhe comprou. E de repente, tudo que estava indo bem vira uma acusação. Por que então que ele foi para a casa de Potifar, irmãos? Ele ter ido para a casa de Potifar foi um plano de Deus. Foi um plano de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: um sonho, um projeto de Deus na mão de uma criança é uma criança que vai quebrar um brinquedo que ela nem sabe para que serve. Por isso que tem muitas pessoas que Deus dá planos, sonhos na vida deles tremendos, sobrenaturais, coisa que vai crescer, que vai prosperar, que vai ser uma bênção, e ela consegue acabar com tudo, porque ela ainda é criança na fé. Mas quando Deus dá um sonho, um projeto na mão de um adulto, é certeza de sucesso. Na mão de uma pessoa madura, de uma pessoa preparada, é certeza de sucesso. Então a segunda etapa de um sonho é amadurecimento. Deus vai te amadurecer, irmão. Tem coisa que você pergunta para Deus até hoje: por que o Senhor não faz na minha vida? Deus vai dizer: filho, eu não faço, porque você ainda não está preparado para aquilo que eu tenho para você. Você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que, sabe, compreender as coisas melhor, você tem que ter uma visão melhor de reino. Pastor, por que isso não acontece na minha vida? Deus, por que isso não acontece na minha vida? Deus diz: calma, a promessa tem, mas você tem que crescer, você tem que amadurecer. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Dá uma olhada lá na Bíblia, se em algum momento Deus deu alguma coisa para alguém que não tinha capacidade, maturidade para ter aquilo. Escuta, irmão, por que você acha que você vai ser diferente? Moisés passou 40 anos, escute, Moisés passou 40 anos no Egito, 40. Passou 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas e das cabras do seu sogro. São 80 anos. Agora ele está preparado. Não. Passou mais 40 anos com um povo rebelde, problemático. Ele já estava mais bem preparado, mas não estava totalmente preparado. 80 com 40 são 120 anos. E ele não entrou na terra prometida, porque ele fez algo que Deus disse para ele não fazer. Então por que nós achamos que Deus vai nos entregar coisas grandes, poderosas, abençoadoras, se nós não estamos preparados para receber? Deus quer olhar para você e ver em você uma estrutura espiritual. Você precisa crescer, amadurecer, aprender. Sabe qual é o grande problema? Um dos grandes problemas da igreja no Brasil: nós estamos cheios de adolescentes que não querem crescer, cheios de crianças espirituais que não querem crescer, preferem continuar sendo crianças. Não estão percebendo e não estão entendendo que precisam